Agora vamos fazer um overview aí da ferramenta com ela aberta, Power BI Desktop, o ambiente de desenvolvedor. Vamos começar a desenvolver o nosso estudo de caso, como foi apresentado anteriormente, mas antes da gente começar a conectar nossas fontes de dados, começar a trabalhar, fazer uma breve apresentação aqui da ferramenta do Power BI. Provavelmente você se deparou com essa interface aqui, né, ao conectar. A gente pode fechar aqui, e esse é o ambiente de desenvolvimento. Essa é a tela que a gente vai estar o tempo todo ali mexendo com os nossos gráficos, criando nossos indicadores. A maioria do tempo vai ser essa interface, né? Que é quando a gente seleciona esse botão, exibição de relatório. Quando tiver habilitado essa aba, é esse ambiente que a gente vai estar conectado. Aqui do lado, no menu lateral do lado direito, a gente tem as três principais opções, né? Que é a parte de dados, se eu expandir aqui, ó. Todos os arquivos que eu conectar, todos os meus conjuntos de dados, eles aparecerão aqui para que eu possa trabalhar com os conjuntos que eu conectei. Aqui eu tenho a parte dos visuais, ó, todos os visuais nativos, como a gente viu nos componentes do Power BI, todos os gráficos, gráfico de rosca, tabela, matriz, a gente usa aqui os conectores nativos. E a gente também tem a opção de pegar visuais customizados na loja aí do Power BI, mas a gente não vai entrar no mérito agora, no detalhe. E a gente também tem a aba de filtros. Ainda fica um pouco genérico aqui, né? Porque não tem nada conectado, só o primeiro contato com a ferramenta. E ao avançar do projeto, eu vou recapitulando alguns pontos, o que é uma determinada aplicação, um determinado espaço aqui, um determinado ambiente dentro do Power BI Desktop. Mas o mais importante aqui para a gente começar a avançar na ferramenta é obter dados, né? A primeira coisa que a gente faz, como vocês viram aqui no menu lateral, o próprio Power BI está falando, você ainda não carregou nenhum dado. Ou seja, você não consegue desenvolver nada, começar a trabalhar no Power BI se você não conectou nenhum conjunto de dados. Eu vou, antes de conectar um conjunto de dados, vou mostrar alguns conectores que são nativos aqui do Power BI. Se a gente vir aqui em obter dados, por exemplo, ó, deixa eu ver se dá para dar um zoom. Aqui não ainda. Ó, se a gente vem aqui em obter dados, ó, ele já vem aqui, ó, fontes de dados comuns, ó, aparecem primeiros aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, fluxo de dados, conjuntos de dados do Power BI, SQL Server, texto CSV, web. São os principais aqui que eu já posso conectar, né? Porém, se eu clicar em mais, vai abrir todos os conectores nativos aí que o Power BI, que tem muitos, são diversos mesmo os conectores. Vocês vão ver quando eu carregar aqui, ó. Por exemplo, ó, pasta de trabalho do Excel, arquivo CSV, XML, arquivos JSON, pasta de trabalho, PDF, SharePoint, a gente consegue conectar aqui diretamente. Diversos bancos de dados são nativos, ó, SQL Server, Banco Oracle, que mais? Postgre, MySQL, diversos outros tipos de conexão. Posso conectar também com arquivos online, ó. Cadê o serviço online? Lista do SharePoint online, Google Analytics, é muito bom a gente fazer conexão direto com o Google Analytics, dá para fazer uns relatórios bem bacanas aqui de marketing, a parte de e-commerce. Porém, eu não vou entrar no detalhe, depois vocês pesquisem aí se vocês conhecem algum desses conectores. Vamos conectar agora o que a gente vai usar de fato no nosso estudo de caso, né? Que é essa base logística, a gente pensa aqui um cenário que foi feita uma extração de um sistema e a gente salvou isso no nosso computador. Então vamos lá, o nosso conector para o nosso projeto vai ser pasta de trabalho do Excel. Então eu vou vir aqui e conectar, ó, conectar. Aí o Power BI abre essa opção que é para me buscar esse arquivo dentro do meu computador. Por exemplo, eu fiz uma extração do sistema, salvei esse arquivo que eu quero trabalhar aqui dentro do Power BI, dentro de uma pastinha, por exemplo, no meu computador. Eu tenho que buscar onde eu salvei esse arquivo, né? Eu salvei aqui na parte do curso, do treinamento. Tá aqui, ó. Power BI, estudo de caso. Aí eu tenho aqui uma pastinha com a base de dados e com o background que a gente vai usar, o layout que a gente vai usar para esse projeto. Eu vou conectar aqui na base de dados, abrir. Eu tenho 4 arquivos que eu quero trabalhar nesse projeto. Base de dados, cadastro de veículo, custo mensal e motivo de ocorrência. O primeiro arquivo que eu vou conectar é a base de dados. Vou clicar lá em abrir. Essa etapa que abriu aqui do navegador, eu vou conectar o arquivo que eu quero conectar no meu projeto. Ó, ao ticar aqui, ó, ao selecionar essa caixinha, ele já faz uma varredura no meu arquivo, uma pré-leitura aí, uma pré-visualização do que eu quero conectar no Power BI. Aí ele pergunta se eu quero carregar isso para dentro do Power BI ou não, para a gente começar a fazer os nossos visuais e as nossas medidas, as nossas contas, o nosso relatório. Pessoal, nunca, nunca, nunca fica aí o detalhe, ó, tá até destacado aqui em verde, ó, o botão carregar.
Se eu clicar aqui em carregar, ele já vai lá para o ambiente de desenvolvimento do Power BI, lá no Power BI Desktop, onde eu já vou criar os gráficos, e não é isso que eu quero fazer. Porque se vocês observarem aqui nesse arquivo pré-visualizado, ó, eu tenho algumas linhas aqui que eu não vou utilizar, geralmente vem alguns erros, linha em branco. Então a gente tem que fazer o tratamento e limpeza e organização dessa base. E como a gente faz isso? Clicando aqui em transformar dados, ó, o botão do lado. Quando eu clicar em transformar dados, vai abrir uma outra interface do Power BI, que é o famoso aí que a gente já citou anteriormente, Power Query, que é onde eu vou fazer todo o tratamento, limpeza e organização do meu arquivo, para depois sim eu carregar para dentro do Power BI Desktop lá e fazer o relatório, os painéis e tudo mais. Mas nunca clique em carregar direto o conjunto de dados para dentro do arquivo. Então vamos lá clicar em transformar dados. Vai abrir uma outra interface aqui para mim, ó. Abriu na minha segunda tela, deixa eu trazer para cá. Aqui, essa daqui é o Power Query, o editor do Power Query. Abriu essa segunda tela, se vocês forem ver, se eu arrastar aqui, eu tenho o Power BI lá, a interface onde eu vou desenvolver, e o Power Query aberto. Estou com as duas opções. Eu vou fazer todo o tratamento da minha base aqui agora. Uma vez conectado o arquivo aqui dentro, eu vou dar uma navegada por ele para ver se eu encontro erros, colunas a mais, colunas em branco. Aparentemente, assim, fazendo uma primeira varredura, eu só observo essa primeira linha como uma informação que eu não vou utilizar, né? Geralmente, quando a gente faz a extração do sistema, vem informações de cabeçalho, né? Não tem padrão de sistema. Cada sistema se comporta de uma maneira. Então, essa primeira linha aqui eu não vou utilizá-la, eu quero removê-la do meu projeto. Como que eu faço isso? Clico aqui em reduzir linhas, ó. Reduzir linhas. Vai abrir a opção manter linhas ou remover linhas. Eu quero remover linhas. Vou remover linhas superiores, vou utilizar essa opção. Vai abrir essa aba, o Power BI me pergunta, quantas linhas superiores você quer remover, né? Especifique quantas. No nosso caso, como eu disse, é só a primeira. Então, coloco aqui dou um OK. A primeira linha lá, se vocês observarem, foi apagada. E o bacana do Power Query, pessoal, que conforme você vai aplicando as etapas aqui, fazendo os cliques nos botões, aplicando cada transformação, vai sendo tudo registrado aqui em etapas aplicadas. Ó. Primeira etapa, conectei a fonte de dados, ó. Cabeçalhos promovidos, tipo alterado, tudo que eu vou fazendo aqui de alteração, vai registrando aqui do lado em etapas aplicadas. Como eu acabei de fazer, ó, linhas superiores removidas. Eu fui e removi uma linha, então ele registrou aqui. Vamos supor que eu cometi um erro, eu não queria alterar essa linha, né? Remover essa linha. Como que eu desfaço essa etapa? Lembrando que não tem a opção do Ctrl Z aqui no Power Query. Basta eu vir aqui, ó, vir nesse xizinho aqui e desfazer a etapa. Ó. Quando eu clico no X, ó, a linha 1 que eu tinha removido aparece novamente. Mas aqui é só para mostrar para vocês esse exemplo. De fato, eu quero excluir aquela linha, eu vou refazer a operação. Remover linhas superiores, remover a primeira linha. Agora, pessoal, observem que essa linha 1 agora deveria ser o nome da coluna, né, de cada coluna, como se a gente tivesse lá no Excel, por exemplo. Então, eu quero subir esse cara aqui, essa linha 1, para o cabeçalho mesmo, o nome do cabeçalho. Como que eu faço isso? Posso clicar aqui no ladinho aqui onde tem uma tabela, ó, clico aqui na lista, vai abrir um menu aqui com algumas opções. Eu escolho aqui usar a primeira linha como cabeçalho. É bem comum quando a gente faz a extração de uma tabela do sistema, a gente utiliza essa opção aí de promover a primeira linha como cabeçalho. Agora sim, eu tenho a coluna aqui como número do pedido, coluna aqui com as informações de destino, data do pedido, data do CTE, data prevista, data da entrega. Aí eu tenho aqui o ID do veículo, né, o código de identificação do veículo, valor do frete, peso por quilo, o peso do cubo, o código aqui de ocorrência da devolução, vai ter um código, aqui o valor da mercadoria e quilometragem de viagem. Praticamente não tem muito o que fazer mais nessa tabela, nesse arquivo conectado. A única coisa aqui que eu já identifico, né, como eu contextualizei que é uma transportadora, aqui eu vejo que eu tenho as informações do número de todos os pedidos. Então eu sei que é uma tabela fato que vai registrar todos os pedidos aqui do meu sistema. Foi essa extração que eu fiz. Então vamos renomear essa tabela. Aqui ela vem como planilha 1, quando eu conectei. Cliquem aqui, ó, vou renomear, vou chamar ela de F pedidos. Por que o F ali na frente, pessoal? Para associar que isso daqui é uma tabela fato, né? Para me diferenciar de tabela fato e dimensão, como a gente viu anteriormente, o que é uma tabela fato e uma tabela dimensão. Então, renomeei aqui, para ficar mais fácil
Até no meu desenvolvimento, se eu parar de produzir hoje esse projeto, trabalhar nele, eu abrir ele amanhã de novo e continuar, ou um outro desenvolvedor vir mexer no meu projeto, eu deixei organizado, né? Entre tabelas fáceis, dimensão, me ajuda aí, facilita no meu desenvolvimento. Aqui, alguém deve estar se perguntando aí, quem já conhece da ferramenta, né? Ou já teve algum contato com o Power BI, que é essa coluna destino aqui, eu poderia, e o ideal, na verdade, seria eu quebrar essas informações aqui. Sudeste, que é a região, o PR, que é do estado, do UF, em outra coluna, e Curitiba, que é a cidade, por exemplo, em outra coluna. Quebrar essa informação de destino em 3 colunas. Seria válido eu fazer isso, mas eu não quero fazer isso na minha tabela fato, para mim não deixar ela tão grande em quantidade de colunas, porque, como vocês observam aqui, eu já tenho 13 colunas dentro dessa tabela fato e eu não quero aumentar ela. Eu vou utilizar essa informação daqui a pouco, vocês vão entender o porquê, para criar uma tabela de dimensão relacionando aí informações de destino, né? Cidade, região, estado. Então eu vou deixar essa informação aqui por enquanto. Agora eu vou conectar no nosso projeto, no nosso arquivo, nossa segunda fonte de dados. Vou procurar lá na nossa pastinha onde a gente salvou. Novamente pode ter sido uma extração do sistema. Eu venho aqui em nova fonte, ó, clico em nova fonte. Poderia conectar num banco de dados, né, SQL Server, por exemplo, um arquivo TXT, CSV, pegar um site da internet e conectar, poderia. Mas nosso projeto aqui, todo o estudo de caso, vai girar em torno de conexões de arquivo Excel. Então venho aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Vou novamente na pasta que eu separei aqui para o projeto. Vou vir aqui agora em cadastro de veículo. Conecto lá no meu projeto. Seleciono, ó. Já tem uma pré-visualização aqui. Aqui ele não coloca lá carregar e transformar dados, porque ele já entende que eu estou com o Power Query aberto e eu vou continuar editando dentro do Power Query. Então dou OK. Aqui, ó, se vocês observarem, são as informações dos veículos aí que giram em torno, fazem as atividades dessa empresa, da Soares Consulting, a parte de logística. Então a gente tem a primeira coluna aqui com o ID do veículo, ó, e como vocês observam, já veio no cabeçalho correto. Eu não vou precisar promover essa primeira linha lá para cabeçalho. Segunda coluna aqui a placa, aqui carroceria, qual tipo de carroceria, o tipo de veículo, se é toco, truck, se é carreta, e a filial que pertence esse veículo. Se vocês observarem aqui, nesse arquivo em específico, nesse conjunto de dados, eu não preciso alterar nada na minha planilha, não tem erro, não tem nada. Então já está pronto aqui, eu só vou renomear. Aqui, como vocês observam, não se trata de uma tabela fato, porque aqui eu só tenho características dos veículos da empresa, né? Qual a placa, qual o tipo de carroceria. E eu tenho um cadastro aqui para cada veículo, um ID veículo, né? Que é a nossa chave primária, que a gente tem que ter nas nossas tabelas de dimensões. Então, isso aqui eu identifico que é uma tabela de dimensão referente aos veículos da empresa. Então, vou renomear aqui para D, vou chamar aqui de D veículos. D veículos. Pronto, não tem muito o que fazer mais nesse arquivo aqui, ele já está organizado, ó, o tipo de dado a gente consegue ver que está correto, ó. Placa do veículo tipo texto, ó, ABC, ó, não preciso transformar, carroceria também tipo texto, tipo do veículo tipo texto, filial tipo texto, mas de repente se você conectou seu arquivo e está diferente aqui o tipo de dado, ó, que ABC se fosse outro tipo de dado, como que eu mudo? Clico em cima aqui do símbolo, ó, e tenho todo esse leque aqui para o número decimal, número fixo, número inteiro, percentual, data, texto, eu consigo mudar para qualquer tipo de dado como esse. É muito importante que a gente faça, de fato, a varredura nas nossas colunas para ver se o tipo de dado para a coluna ali está certo. Nosso caso aqui está. Agora, vamos conectar nossa terceira fonte de dados para o nosso projeto. Venho novamente aqui em nova fonte. Faço a pesquisa qual tipo de dados, de tipo de arquivo que eu quero conectar. Novamente, pasta de trabalho do Excel. Eu vou conectar esse terceiro arquivo, custos mensais. Está pensando aí o Power BI. Vamos conectar. Conectei aí o arquivo dentro do Power BI, ó. Vamos fazer aquela varredura de novo no nosso arquivo. Primeira coluna aqui, data. Segundo, ID do veículo, quilômetros percorridos, valor do abastecimento, valor de manutenção, custo fixo. Ó. Como a gente leu lá no arquivo, era custos, né, o nome dessa
essa aba custo total, ó, não tem que fazer nada aqui de ETL, não precisa tratar. Já veio bonitinho a extração do sistema, se comportou sem nenhum erro dentro do Power BI. Eu só vou renomear essa planilha. Vou chamar também de F custos. Por que F custo? Por que tabela fato, pessoal? Porque se a gente observar, ela está repetindo aqui informações de data, ó. Ela repete também informações de veículo, ou seja, ela está registrando tudo que envolveu os custos aqui da operação dessa empresa. Então, é uma tabela fato. De fato, ela registrou uma transação, está armazenando ali as informações mesmo que foram transacionadas dentro do sistema. Só que é a informação de custo. Então, eu chamei ela F custos. Eu tenho uma tabela F pedidos, ó, fato pedidos, e uma fato custos agora para fazer o meu projeto. Agora vamos conectar o nosso último arquivo para começar a pôr a mão na massa lá no Power BI Desktop, onde a gente desenvolve o relatório. Estamos quase chegando lá. Vou conectar mais um arquivo aqui nesse projeto, ó, nova fonte. Pasta de trabalho do Excel, motivos de ocorrência. Eu tenho um arquivinho lá, uma extraçãozinha com todos os motivos de ocorrência que pode acontecer aí durante o transporte dessa empresa. Então eu vou carregar ela para dentro do meu projeto. Aí aqui eu tenho a tabela e a planilha, né? Se eu selecionar essa ou essa, vocês podem ver que aparece o mesmo comportamento, aí tanto faz qual que você quer escolher. Vou escolher a primeira aqui, vou colocar a tabela lá para dentro, dar um OK. Aí, mais uma vez, ó, vem um arquivo organizado, não tenho erros aqui para ficar transformando, aplicando etapas aqui dentro do Power Query. Ó, vem o ID da ocorrência, o código da ocorrência, o motivo da ocorrência e a responsabilidade em relação a essas ocorrências. Mais uma vez aqui, pessoal, eu não tenho códigos repetidos, né? Se vocês observarem aqui em ID ocorrência, eu tenho códigos únicos, né? Que seriam minhas chaves primárias aqui. Então, é o comportamento de fato de uma tabela de dimensão referente a ocorrências. Então, é uma dimensão ocorrências. Então, eu vou renomear esse cara aqui para de ocorrência. Ó. Já estava, né? Já ficou assim, mas deixa eu só deixar no meu padrão aqui, ó, de maiúsculo ocorrência. Dimensão ocorrência. Agora eu tenho aí no meu projeto, ó, a fato pedidos, dimensão veículos, fato custos, dimensão ocorrências. Recapitulando, na fato pedido, eu tenho todas as informações referentes aos pedidos transacionados da empresa. Aqui na dimensão veículos, eu tenho todas as informações e características dos veículos que estão envolvidos no processo dessa empresa. Na tabela fato custos, eu tenho todas as transações ali registradas referentes aos custos de operação dessa empresa. E por último aqui eu tenho a de ocorrência, que são todas as informações, as características de ocorrência que esse sistema, por exemplo, registra de acordo com as atividades ali do dia a dia do serviço dessa empresa. Por exemplo, se a gente ver aqui os motivos, ó, a gente tem a ocorrência com código 0, ó, é entregue, que foi entregue o pedido. Quando o código for 1, que foi um preço divergente, teve uma ocorrência, teve alguma coisa ali que não é normal, uma anomalia no processo. Código 3, por exemplo, pedido incompleto e assim por diante. Então eu trago características aqui ao tipo de entrega ali do serviço prestado pela empresa Soares Consulting Logística. Agora, recapitulando, vamos voltar aqui na tabela F pedidos, na fato pedidos. E lembram da coluna de destino, que eu falei que não queria quebrar ela em 3 colunas? O porquê disso? Eu quero transformar essa informação de destino em uma tabela de dimensão com informação de região. Como que a gente faz isso? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da coluna, clicar em adicionar uma nova consulta. Ele criou aqui para mim o Power BI no Power Query uma lista com aquelas informações, ou seja, eu recortei essa coluna aqui e criei uma lista. Porém, se vocês observarem, aqui na tabela destino, eu tenho a repetição das informações aqui, como vocês viram anteriormente, tabela fato, ela registra novamente o mesmo acontecimento e tendo mais uma informação do que em relação à tabela de dimensão, que eu tenho apenas um registro de uma determinada característica, por exemplo, o código de uma loja, o cadastro de um vendedor. No nosso caso aqui, esse destino ele se repete nessa coluna da tabela fato de dimensões. Se vocês observarem aqui, por exemplo, na linha 16 e 17, ó, Sudeste, São Paulo, asterisco São Paulo, Sudeste, São Paulo, asterisco São Paulo. Aqui na tabela fato eu tenho informações repetidas, e isso pode acontecer, porque aqui agora essa coluna destino vai se comportar para mim, no nosso projeto,
como a chave estrangeira da minha tabela de dimensão que eu quero criar, né? Vai ser o meu ID aqui, minha chave estrangeira. Aonde vai estar a chave primária? Agora aqui nessa lista de destino, que eu não vou deixar ela como uma lista, eu vou transformar isso daqui em uma tabela também, uma tabela dimensão região. Como que eu faço isso? Selecionando aqui, vou transformar essa lista em uma tabela. Clico aqui, ó, para a tabela, dou um OK. Só que agora o Power BI não entendeu o tipo de dado que eu tenho nessa coluna. Ele está aqui ABC 1, 2, 3. Ele não sabe nem se é tipo texto ou tipo numérico. Eu tenho que transformar isso daqui. Então eu clico, ó, abre esse menu para mim aqui para saber o tipo de dado. Então eu vou colocar aqui como tipo texto e vou renomear essa coluna. Eu não quero como coluna 1, vou chamar ela de destino. Clico 2 vezes em cima do cabeçalho ali, ó, destino. Dou um Enter. Porém, aqui na tabela de dimensão, pessoal, como a gente viu, eu não posso ter valores como códigos aqui repetidos. Eu tenho que ter apenas chaves primárias, né? Um código uma única vez. E se vocês olharem aqui na linha 16, na linha 17, ó, repete, ó, Sudeste, São Paulo são iguais. Como outros aqui, se eu for buscar, acontece a repetição da informação, porque a gente fez o recorte aqui da tabela fato pedidos. Voltando lá, como que eu elimino esses duplicados aqui na minha coluna? É só eu clicar aqui, ó, com o botão direito, vai abrir esse menu para mim e ter a opção remover duplicados. Ó. Cadê? Remover duplicados. Cliquei. Está carregando, está processando. Vamos procurar lá 16 e a 17. Agora não tenho mais essas informações duplicadas. Então aqui está se comportando como uma tabela de dimensão de destino. E aqui eu tenho só chaves primárias, né? Identificadores únicos. Eu não tenho código que se repete aqui. Agora sim, nessa tabela de dimensão de destino, eu posso fazer a quebra aqui, a separação dessas colunas. Ao invés de fazer aqui na tabela fato dimensão, como eu falei inicialmente, eu vou fazer a quebra de cada informação da coluna aqui dentro da tabela de dimensão. Como que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui em adicionar coluna. Eu vou usar aqui colunas de exemplo. Clico aqui em colunas de exemplo. Pode ser todas as colunas, ó. Eu vou retornar para o Power BI, por exemplo, ó, a primeira linha aqui está Sul/PR, que é de Paraná, asterisco Curitiba. Eu vou, por exemplo, aqui digitar Sul. Igual a grafia aqui da coluna destino, ó, vou dar o Sul e vou dar um Enter. Se vocês observarem aqui, ó, o Power BI já leu, já entendeu e interpretou que eu quero apenas extrair a informação Sul para essa coluna. E embaixo ele já preencher automaticamente, que na de baixo, ao invés de sul, é sudeste, 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 e assim por diante. Ó. Se eu vim aqui com a barra de rolagem, ele já entendeu a extração que eu quero fazer automaticamente, através da opção de coluna de exemplo. Posso dar um OK aqui. Vamos ver se vai fazer a extração corretamente, criar essa nova coluna. Sim, olha, se vocês observarem, através da coluna de exemplo, eu arranquei só a informação da região de cada coluna aí, bem rápido aí, através da opção coluna de exemplo. E vou renomear o nome dessa coluna. Vou chamar aqui de região. Região. De novo, eu venho aqui na coluna de destino, seleciono novamente. Novamente vou lá, coluna de exemplo. E vou novamente... Opa, todas as colunas não, peraí. Coluna exemplo da seleção, que foi a coluna que eu selecionei, né, que é destino, que é a minha referência. Agora eu vou colocar aqui o F, né, que no caso é o Paraná, ó, da primeira linha. Vou dar um Enter, vamos ver se ele interpreta. Conseguiu interpretar. Ó. Na de baixo ele arrancou só o RJ e assim por diante. Aqui só São Paulo, ó, dou um OK. Espero o Power BI pensar e carregar. Vou renomear aqui para estado. Estado. E por último aí eu vou pegar a informação da cidade. Faço a mesma coisa, venho na coluna de destino, coluna de exemplo, da seleção, que é a coluna que está selecionada. Venho ali e escrevo Curitiba, respeitando a grafia que está ali na coluna. Dou um Enter, ele conseguiu interpretar que eu só quero a coluna que eu desejei ali, a informação da coluna, né, que é a cidade. Dou um OK. Consegui aí extrair as 3 informações referentes à coluna destino. O Power BI está pensando, vou chamar aqui, renomear para cidade.
cidade. E aqui eu vou renomear também, pessoal, o nome da nossa tabela. Ao invés de chamar de destino, eu vou chamar ela de D, né, de dimensão cidade. Vou chamar dimensão cidade. Agora sim, o tratamento das nossas fontes de dados, toda a parte de ETL aqui no Power Query, foi desenvolvida e realizada. Eu posso carregar isso para dentro do Power BI para, de fato, fazer minhas medidas, meus gráficos, começar mesmo a fazer o projeto, o dashboard, na parte de executar ali o visual mesmo. Então, uma vez feito isso, eu vi que já está tudo pronto, os tratamentos, a limpeza das minhas bases. Posso vir aqui, ó, página inicial, fechar e aplicar. O que aconteceu quando eu cliquei ali em fechar e aplicar? Eu falei para o Power BI que eu queria fechar o Power Query, né? Que eu fiz tudo que eu deveria fazer, todas as transformações, salvar essas informações e carregar aqui para dentro do Power BI Desktop, dentro do ambiente de desenvolvimento. E é isso que ele está fazendo agora, processando essas tabelas que eu transformei e vai carregar aqui para dentro do Power BI.